Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo. Eu trouxe pra gente fazer juntos hoje esse batimão incrível, facílimo de fazer, que ele pode ficar tanto na geladeira, para quem tem a geladeira com a alça assim, na horizontal, também dá pra colocar no fogão, ele fica muito bonito. Eu trouxe e coloquei aqui já montadinho para vocês verem, vou desmontar para vocês observarem como é super simples. Olha aqui, ó. Muito facinho. Bora fazer? Então vem comigo. Muito bem, meus amores, vamos aos materiais. Eu tô usando aqui o pano de guardanapo, né? De pano de prato. Mas vocês podem usar toalhado também, vocês fiquem à vontade. Ele pode tanto servir para vocês usarem para enxugar a mão, ser um tecido que realmente enxuga, ou pode ser apenas um tecido mais simples para poder só enfeitar, tá bom? Mas aí vocês fiquem à vontade. Então, aqui eu tenho um medindo 50 por 50, 50 centímetros por 50, um quadrado. Vou precisar também de duas faixas, ó, duas faixas medindo 52 por 10. Vamos precisar também de um quadradinho 15 por 15 da mesma estampa. Aqui eu coloquei uma entretela, já até colei a entretela aqui, mas é só para dar uma estruturada mesmo no tecido, não precisa colocar nada mais grossinho que isso não, só a entretela já é o suficiente. Então eu colei ela aqui e ficou mais durinha para trabalhar. Vamos precisar também de passa-fita, aqui eu tenho 82 centímetros. Vamos precisar da fita e vamos precisar do viés, que é para fazer o acabamento no tecido. Uma coisa importante que vocês precisam observar é se a faixinha que vocês cortaram, ela tem lado, né? Para poder centralizar e ficar a parte direitinho, senão ele pode ficar de ponta cabeça. Mas assim, para vocês terem uma boa ideia de não estar errando, vocês pegam o tecido, a parte da frente do tecido pra cima, e aí vocês colocam a faixinha como se já tivesse pronto. Aqui também, uma aqui embaixo, uma aqui na lateral. É assim que vai ficar o tecido depois de pronto. Então, vocês colocam aqui, e aí vocês viram ele assim. Porque aí vocês vão ter certeza que estão costurando do lado certo, ó. Aí vocês podem virar aqui, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai ficar bem alinhado. Tanto aqui na lateral como aqui embaixo. Aí eu venho com esse outro tecido e eu vou alinhar ele aqui no tecido de baixo e no tecido de guardanapo. Ele vai ficar assim, bem certinho. Eu venho com uma régua e vou marcar. Depois que você verificou que tá tudo certinho, estão todos alinhados aqui, eu vou colocar a régua nessa ponta até essa outra ponta e vou fazer um risco. Aí eu venho com esse tecido aqui, levanto, tiro esse daqui da parte de baixo e vou colocar frente com frente dessas duas faixas. Eu venho aqui e coloco um alfinete. Assim, ó, frente com frente. E eu vou passar uma costura nesse risco que eu fiz. Daqui, com retrocesso, passo a costura aqui no final com retrocesso também. Muito bem, amores, eu cortei aqui mais ou menos 1 centímetro da costura, abri aqui a costura, deixei bem abertinha, avesso do tecido
do pano de prato com direito da faixa. Então, vai ficar assim. Eu venho com o alfinete, prendendo bem a faixa. Agora, eu vou passar uma costura. Daqui, venho até aqui na ponta e dessa ponta pra cá. Muito bem, amores, já passei a costura. Aqui na ponta, a gente corta um pedacinho para poder ficar mais fácil na hora de desvirar e a pontinha ficar melhor. Então, eu venho aqui agora, ó, só desvirar. E vamos ter ele aqui agora frente do tecido e agora frente da faixinha também. Agora, a gente vem com o passa-fita, vamos colocar aqui, pode ser bem rente aqui também, e vamos passar a costura, verificando se ele fica no meio aqui do tecido, porque nós vamos passar duas costuras, uma aqui embaixo, uma em cima. Aqui nesse meio, eu venho subindo a fita, eu ponho para baixo e levo ela para cima. Então, aqui, nós vamos ficar aqui com essa dobra. Vamos alfinetar para não sair do lugar. Prontinho, já costurei os dois lados do passa-fita. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui de cima. Eu vou virar a peça, porque vai ficar mais fácil para vocês. Vamos colocar essa peça aqui em cima, esse quadradinho aqui em cima. Bom, antes de qualquer coisa, nós precisamos riscar ele. Então, nesse momento, vocês vão ter que prestar atenção para não deixar a peça ficar de cabeça para baixo, caso ela tenha lado. Esse meu não tem lado, então para mim não tem problema. Como que a gente faz? Nós vamos pegar do lado avesso, nós vamos fazer um risco, uma linha dessa ponta nessa outra ponta aqui. Vou fazer de caneta para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Certo? Tirar aqui. Fizemos o risco, então nós vamos marcar o meio dele. Aqui eu tô com 21 centímetros, então eu vou marcar 10,5. Desses 10,5, eu vou contar 6 centímetros pra cá e 6 centímetros pro outro lado. Agora, aqui, eu coloco a régua aqui no meio e eu vou contar meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo. Faço esse risquinho aqui. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho onde eu marquei aqui os 6 centímetros e eu vou contar meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo e vou fazer o risco. Agora, eu vou unir essas duas pontas aqui, ó. Aqui, faço um risco e na parte de baixo eu faço outro risco. Então, ele vai ficar assim, ó. Ok? Aqui nessa ponta, eu vou fazer um arredondado para facilitar na hora da costura. E aqui também, outro arredondado. Assim. Agora, eu venho com ele aqui na peça, coloco a peça virada, então, o avesso para cima, e vou colocar aqui o avesso, aqui o direito. Então, vai ficar direito do quadradinho com o avesso do tecido.
coloco aqui, observando que esse risco que eu fiz tem que ficar aqui, ó, na diagonal. Verificando se tá alinhado na parte de cima e aqui na lateral. Ele tem que ficar alinhado com o guardanapo. Então, eu venho, coloco um alfinete para prender bem o tecido. E agora, eu vou para a máquina e eu vou costurar essa parte aqui, ó. Essa parte da volta, esse risco aqui em cima, faço a volta novamente e risco aqui embaixo. Esse risco do meio, não. Só esse risco de baixo e esse risco de cima. Eu vou fazer isso e já volto para vocês verem. Costura feita. Vamos tirar o alfinete. E essa parte aqui, eu vou dobrar aqui só para iniciar o corte aqui dessa linha que ficou no meio. Faço só um cortinho, venho aqui, ó, e vamos cortar essa parte, chegando próximo da costura, mas não na costura, tá? Senão ela abre. Então, eu cortei aqui, faço um pique aqui para esse lado e um pique para o outro lado. Viro aqui e faço a mesma coisa. Venho cortando aqui na linha. Faço um pique pra cá e outro pique pra cá. E agora, eu pego essa parte aqui só do quadradinho e passo por dentro do buraco que eu fiz, ó. Levo pro outro lado. Agora, eu viro a peça. E ele vai ficar assim. Aqui, eu viro bem certinho. A volta toda e passo a ferro. Depois que eu passar o ferro, eu venho com uma costura a volta toda, bem próxima aqui da abertura. Muito bem, amores, ó, passei a costura a volta toda, bem próxima aqui, ó, do tecido, da abertura do tecido. Agora, aqui nessa lateral e nessa lateral, que estão em contato com o tecido, com o guardanapo, nós vamos virar aqui 1 centímetro. E vamos virar desse outro lado aqui também 1 centímetro. Fazendo uma bainha. E aqui eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Muito bem, pessoal, ó. Então, a costurinha feita aqui e a costurinha feita aqui também, tá? Essa parte aqui, então, tá pronta. Agora, nós vamos colocar o viés. Vamos pro acabamento. É um viés larguinho, de 2 centímetros esse viés, já é o suficiente. Bom, então aqui, essa lateral aqui da faixa, que já vem aqui, que já tá com o acabamento, eu não vou passar o viés. Agora aqui, nós vamos virar aqui o viés e vamos dobrar ele aqui. Assim. Então, você vai fazendo essa dobra bem no meio do viés, para colocar ele aqui, desde o início aqui, de onde tá descosturado. Com o viés dobradinho, vou costurando. Amores, trouxe vocês aqui pra máquina, para ensinar essa pontinha aqui, tá? Então, nós começamos o viés dobradinho, viemos costurando. Chegando aqui, eu levanto, seguro aqui o viés
Viro ele aqui pro outro lado onde eu vou costurar. Coloco ele aqui no meio e simplesmente eu marco ele aqui, ó, dobrando, ó. Quando eu faço isso, o canto mitrado já sai. Então, eu deito ele aqui. Observo se essa parte de cima também tá com o canto mitrado. E de qualquer maneira, você observando isso, dá para você consertar e alinhar ele aqui fazendo o canto mitrado. Assim. Então, eu venho, continuo a costura. Chegando aqui, quando a agulha entrar dentro desse tecido que já está para cá, do viés que já está para cá, eu deixo lá a agulha, levanto o calcador e viro a peça, ó. Virei a peça, vou continuar o trabalho da mesma forma. Vou dobrando o viés ao meio, que isso facilita muito na hora de colocar ele lá, para você bater a costura em cima e você conseguir costurar o viés que tá do outro lado. Ó, já vem dobradinho, coloco o tecido aqui dentro do viés. E aí, eu vou costurando. Olha como ficou. Tá vendo? Ele já saiu com o canto mitrado aqui. Então, fica bem simples. Eu vou terminar aqui a peça e já venho trazendo para vocês ela pronta. Olha que coisinha mais linda. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse aqui com vocês. E esse aqui eu tinha feito antes, ó. Viu que graça? Então, assim, para presentear, para enfeitar nossa casa, agora no Natal eu tenho certeza que é um presente que muita gente vai gostar. Espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo. Tchau, tchau.